Você já sentiu um impulso, um pensamento ou um desejo tão perturbador que você instantaneamente afastou? Ou esse momento de rejeição, onde você silencia uma parte de si mesmo, é o nascimento do que Carl Jung chamou de sombra. É tudo o que suprimimos, negamos ou nos recusamos a reconhecer, mas nunca desaparece realmente. Ele permanece sob a superfície, moldando nossas escolhas, influenciando nossos relacionamentos e sussurrando em nosso subconsciente. Alguns reconhecem sua sombra e trabalham para integrar lá, enquanto outros permanecem cegos, deixando-os controlar, luz das profundezas. Mas por quê? Por que algumas pessoas evoluem enquanto outras parecem presas em um ciclo de engano, crueldade e autodestruição? Muitos pensam na sombra como pura escuridão, impulsos de proteção, raiva, ganância ou crueldade. Mas o conceito de Jung vai além da mera moralidade. A sombra não é apenas o que é ruim, é o que é inaceitável. Uma pessoa levantada para ser submissa pode reprimir sua força e assertividade. Uma criança ensinou que a vulnerabilidade é a fraqueza pode suprimir suas emoções e compaixão. Com o tempo, essas partes reprimidas não desaparecem. Eles se manifestam em comportamentos inconscientes, em projeções nos outros, nos sonhos e nas obsessões. Algumas pessoas enfrentam sua sombra e começam o doloroso trabalho de autoconsciência. Outros o enterram mais profundamente, incapazes ou não quererem enfrentar seus verdadeiros eus. A diferença entre aqueles que mudam e aqueles que não mentem em seu relacionamento com desconforto. Enfrentar a sombra requer enfrentar verdades dolorosas, nossos medos, falhas e contradições. Isso é aterrorizante, exige humildade, coragem e autoexame. Mas para alguns, a ideia de admitir fraqueza é insuportável. Eles constroem paredes de negação, justificam suas ações e projetam sua escuridão nos outros. Em vez de olhar para dentro, eles culpam, manipulam e enganam, porque isso é mais fácil do que a autorreflexão. Com o tempo, a sombra assume o controle, moldando sua identidade até que não reconheçam mais, nem se importem que se tornem seu fantoche. Nem todo mundo que tem uma sombra está condenado a ser governado por ela. A diferença entre transformação e estagnação está em uma escolha crucial. Você enfrenta sua escuridão ou deixa isso definir-lo? Aqueles que integram sua sombra se tornam mais inteiros, mais autênticos e mais poderosos em um verdadeiro sentido. Mas aqueles que se recusam a enfrentá-lo se tornam seu prisioneiro. Eles justificam seus piores comportamentos, criam ilusões para proteger seu ego e rejeitar qualquer oportunidade de crescimento. É por isso que algumas pessoas nunca mudarão, porque isso significaria quebrar a identidade que construíram. Uma identidade que, por mais destrutiva que seja, mais segura do que o desconhecido. Há uma razão pela qual algumas pessoas resistem à mudança, mesmo quando fica dolorosamente claro que deveriam. O ego, a identidade cuidadosamente construída que construímos ao longo do tempo, atua como um escudo, protegendo-nos do desconforto, da insegurança e, acima de tudo, da possibilidade aterrorizante de que possamos estar errados. Mudar significa admitir que algo dentro de nós é falho, e para muitos, isso é simplesmente insuportável. Imagine uma pessoa que construiu toda a sua autoimagem em torno da ideia de que é forte, competente e sempre no controle. Se eles reconhecessem seus erros ou fraquezas, seu senso de o racharia. Em vez de enfrentar isso, eles dobram, reforçando suas ilusões com desculpas, justificativas e às vezes até agressão. É por isso que o orgulho e o narcisismo costumam andar de mãos dadas com uma falta de vontade de mudar. Quanto mais frágil o ego, mais feroz resiste a qualquer coisa que ameaça sua identidade cuidadosamente construída. Mas o mecanismo mais perigoso de todos é a projeção. O truque psicológico de culpar os outros pelas mesmas coisas que nos recusamos a reconhecer em nós mesmos. O narcisismo costuma andar de mãos dadas com uma falta de vontade de mudar. Quanto mais frágil o ego, mais feroz resiste a qualquer coisa que ameaça sua identidade cuidadosamente construída. Mas o mecanismo mais perigoso de todos é a projeção. O truque psicológico de culpar os outros pelas mesmas coisas que nos recusamos a ver em nós mesmos. É por isso que aqueles que enganam acusam os outros de mentir, porque os cruéis chamam os outros fracos, e porque o inseguro menospreza e controle.
Ao mudar a culpa para fora, eles evitam o doloroso processo de autoexame, e com o tempo, esse padrão se torna tão arraigado que não está mais mentindo para os outros. Eles estão mentindo para si mesmos. Essa é a verdadeira armadilha do ego. Quanto mais protegemos nossas ilusões, mais desconectados nos tornamos da realidade. E mais desconectados somos, mais difícil fica se libertar. É por isso que algumas pessoas nunca mudam. Não porque não podem, mas porque isso significaria desmantelar o próprio fundamento de quem eles acreditam que são. E para alguns, esse preço é simplesmente muito alto. Nem todo mundo resiste a mudar por medo ou insegurança. Alguns resistem a isso porque gostam de quem se tornaram. Poder, controle e domínio podem ser intoxicantes, e para aqueles que aprenderam a exercer sua sombra como arma, a ideia de desistir é de fraqueza, não de crescimento. Carl Jung entendeu isso bem. Ele reconheceu que a escuridão não é apenas algo que as pessoas suprimem, às vezes é algo que eles abraçam. Imagine uma pessoa que passou anos manipulando outras pessoas, dobrando situações à sua vontade e obtendo exatamente o que querem através de decepção ou coerção. Com o tempo, eles não veem mais esses comportamentos como falhas. Eles os veem como pontos fortes. Por que eles desistiriam das mesmas ferramentas que os tornaram bem-sucedidos? Em suas mentes, a bondade é ingenuidade, a honestidade é uma vulnerabilidade e a moralidade é uma restrição para os fracos. Isso não é apenas psicológico, é neurológico. O poder ativa o sistema de recompensa do cérebro, reforçando comportamentos que trazem controle e domínio. E assim como um vício mais se entrega, mais difícil é parar. A história está cheia de figuras que incorporaram esse caminho: líderes, ditadores e manipuladores que não apenas se recusaram a mudar, mas também prosperaram em sua escuridão. Mas não são apenas figuras históricas. Vemos isso na vida cotidiana. O chefe cruel que explora os funcionários, o parceiro que prospera no controle emocional, a pessoa que gosta dos fracassos dos outros. Esses indivíduos se identificaram totalmente com sua sombra, e para eles, a redenção não é uma meta, é uma fraqueza. Mas aqui está o paradoxo: quanto mais profunda se entrega ao poder, mais vazio eles se tornam. Embora possam parecer bem-sucedidos, por dentro são prisioneiros de sua própria criação. Quanto mais eles controlam, mais paranoicos se tornam. Quanto mais eles dominam, mais eles temem ser dominados. A sombra, uma vez uma força oculta, agora assumiu o controle total. E neste momento, a mudança não é mais difícil. É quase impossível. Para a maioria das pessoas, a sombra continua sendo uma força oculta, moldando seus pensamentos e comportamentos por baixo da superfície. Mas, para poucos raros, há outro caminho, um caminho que requer confrontar a escuridão de frente. Carl Jung chamou esse processo de individuação a jornada de integrar a sombra, não a reprimindo, mas compreendendo e aceitando o como parte de todo o eu. É o único caminho verdadeiro para a transformação, mas tem um custo: desconforto profundo, autodomínio doloroso e coragem para enfrentar o que mais tememos dentro de nós mesmos. A integração não significa eliminar a sombra, significa reconhecer sua presença. Aceitá-lo como parte de todo o eu é o único caminho verdadeiro para a transformação, mas tem um custo: profundo desconforto, autodenagem dolorosa e coragem para enfrentar o que mais tememos dentro de nós mesmos. A integração não significa eliminar a sombra. Isso significa reconhecer sua presença sem permitir que ela nos controla. Significa reconhecer nossa capacidade de egoísmo, crueldade e engano, mas optando conscientemente de agir com sabedoria e integridade. Aqueles que conseguem nessa jornada ganham algo raro: verdadeira autoconsciência. Eles não são mais governados por impulsos inconscientes. Eles não estão em guerra consigo mesmos. Eles estão firmemente em quem são, sem necessidade de jogos de engano ou poder. Mas por que tão poucos conseguem? Porque esse processo é brutal. Exige uma morte do ego, uma quebra de identidades antigas, narrativas falsas e ilusões reconfortantes. Requer admitir verdades dolorosas: que prejudicamos os outros, que fomos fracos, que não somos tão virtuosos como acreditamos uma vez. Muitos começam esse caminho, mas voltam quando o peso da autoconsciência se torna muito pesado. E aqueles que construíram a vida inteira em torno de sua sombra geralmente se recusam a começar. Então,
O que separa aqueles que mudam daqueles que nunca o farão? A resposta é simples, mas profunda: uma disposição de sofrer em nome da verdade. A verdadeira transformação não é sobre conforto, é sobre confronto. Em um mundo onde a maioria procura escapar de sua dor, apenas alguns raros escolherão enfrentá-la. O que acontece com aqueles que se recusam a enfrentar sua sombra? No começo, nada parece errado. Eles continuam vivendo como sempre têm, protegendo suas ilusões, justificando suas ações e evitando qualquer autorreflexão real. Mas a verdade é que a sombra não desaparece. Só se torna mais forte na escuridão. Com o tempo, o custo de ignorar torna-se impossível escapar. As sombras reprimidas não ficam enterradas para sempre. Eles encontram maneiras de surgir através de hábitos destrutivos, explosões emocionais, relacionamentos fracassados, ou até doenças físicas. A pessoa que suprime sua agressão se torna cronicamente passiva e ressentida. Aquele que nega sua necessidade de amor fica frio e desconectado. Aquele que se recusa a ver suas falhas os projeta em outras pessoas, criando ciclos de conflito e autossabotagem. Quanto mais a repressão continua, mais a luta inconsciente a ser vista, geralmente de maneiras que levam à autodestruição. A história mostrou esse padrão repetidamente. As sociedades que negam sua sombra coletiva acabam colapsando sob o peso de sua hipocrisia. Os indivíduos que reprimem sua escuridão geralmente implodem em momentos de crise, seja por escândalo, violência ou colapso psicológico. Mesmo em um nível pessoal, recusar-se a reconhecer que a sombra leva a uma vida de turbulência interior, onde nada se sente verdadeiramente inteiro. As pessoas se perguntam por que se sentem vazias, apesar do sucesso. Por que os relacionamentos desmoronam apesar de suas melhores intenções? Ou por que são atraídos pelo caos e autossabotagem? A resposta é simples: o que é ignorado não desaparece. Ele controla você das sombras. Mas sempre há uma escolha. A sombra não é um inimigo, é um professor. Aqueles que se atrevem a enfrentá-lo ganham algo raro: autenticidade, liberdade e uma profunda compreensão de si mesmos no mundo. Mas aqueles que se recusam a olhar para dentro, que fogem de sua escuridão, um dia descobrirão que isso os perseguia o tempo todo. É isso para o vídeo de hoje. Se isso ressoou com você, considere assinar o canal e deixar um tipo. Isso realmente ajuda a apoiar o conteúdo e leva mais pessoas a essas conversas profundas. Exploramos tópicos como esse todos os dias. Portanto, se você estiver interessado em filosofia, psicologia e autodescoberta, você não vai querer perder o que está por vir. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.